Olá, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada desta semana, aquele recado que você já sabe, um convite, na verdade, para você assistir o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Trouxe gente bem legal aqui para refletir comigo. Tem lá a Monja Cohen, o velejador Amir Klink, o surfista Carlos Burli, o músico Tony Bellotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Gleiser, o rabino Newton Bonder, o sociólogo italiano Domenico De Basi, enfim, são 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento. Deixei o link do filme, do documentário, no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial. Ou então você vai lá na página da Jovem Pan, da Panflix, que é a plataforma de streaming da Jovem Pan, digita lá, pausa o intervalo do mundo, e você tem acesso ao filme. Chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, a minha convidada de hoje faz da sua vida uma grande lente para o sagrado, aliando duas paixões, a fotografia e a arqueologia. Ela nos mostra que o belo, o sublime, o sagrado está além da forma, daquilo que vemos, e que é nas sutilezas que mora o coração. Aliás, guiado por ele, essa minha convidada abriu mão de uma vida estável e sem sobressaltos para correr atrás de um sonho no auge da maturidade. Quase aos 45 do primeiro tempo, ela se mudou para Paris para estudar arqueologia e história da arte, na prestigiada Sorbonne. Na bagagem, algumas palavras em francês, o dinheiro para aguentar aí os 6 primeiros meses, mas a certeza de que cada um está onde o destino lhe preparou oportunidades de ação, como ela gosta de dizer. Segura de que a vida é movimento, ela literalmente decidiu que a estrada é a sua casa. Morando hoje num motorhome, ela viaja o mundo fotografando os lugares sagrados pelos 4 cantos do planeta. Um projeto que considera sua missão de vida, a arqueologia do sagrado. Eu estou falando da Kênia Ribeiro Aguiar, como já disse, fotógrafa, arqueóloga, filósofa também. Aliás, foi através de uma filósofa, uma amiga nossa em comum, a professora Lúcia Helena Galvão, que eu cheguei até ela e a sua história. Tudo bem, Kênia? Que legal tê-la aqui no 45, querida. Olá, Patrick. Obrigada pelo convite. Que legal, a tua história é riquíssima. Aliás, você tá no seu motorhome, né? Você parou em que lugar aí de... Você está em Portugal, é isso? Sim, eu estou em Portugal, nos contrafortes da Serra da Estrela, a 550 metros de altura, para poder ter uma boa internet. Da última live que eu participei, inclusive foi com a Lúcia, o professor Luiz Carlos, da Nova Acrópole, a minha internet caiu. Eu estava num vale, nos arredores de Coimbra. Tinha energia elétrica, quando eu conectei o motorhome na energia elétrica, mas pelo fato de ser um vale, e para mim já era 11h30 da noite, a internet falhou e eu não consegui voltar para a live. Então, hoje, depois dessa experiência, eu subi, né, comecei a subir, então eu estou a 550 metros de altura, então aqui na beira da Serra da Estrela, né, numa aldeia chamada Celorico da Beira, justamente porque é a beira da Serra da Estrela. Que demais! E no seu motorhome, dá para ver ele aí de fundo, depois quem vai assistir a entrevista pelo YouTube vai conseguir ver o motorhome. Aliás, faz um tempo, né, alguns meses que você decidiu morar na estrada, como eu disse, né? Mais fácil para tocar adiante esse seu projeto. Como é que está sendo morar no motorhome? Olha, primeiro, eu acho que eu planejava isso desde que eu era pequena. É mesmo? Sim, tem dois filmes. Na verdade, O Sítio do Capão Amarelo me motivou na busca pelo sagrado, pela mitologia, pela filosofia, mas um outro filme me motivou a essa questão de uma vida na estrada, de viagem, de trailer, que foi Ensina-me a Viver. Eu não sei se você se lembra desse filme, que é uma senhora de 80 anos que vive dentro de um trailer.
E eu deveria ter, sei lá, 10 anos de idade, aquilo me impactou de um tanto, eu achei aquilo tão sensacional. E, enfim, esse filme, que se chama Ensina-me a Viver, que tem esse título lindo, né? Ele sempre ficou na minha cabeça também. E, bom, um outro motivo que não me faz estar distante dessa coisa de morar num carro, de morar e viver dentro de um carro, é que meu pai, antes de falecer, ele tinha comprado uma carcaça de ônibus, porque ele consertava caminhão, cabine de caminhão, e ele havia comprado uma carcaça de ônibus e dizia: eu vou reformar esse ônibus e vou sair viajando. Então, aquilo também ficou na minha mente. Então, não era de estranheza, não era uma estranheza pensar naquilo. Bom, então, passou-se o tempo, fui estudar arqueologia, justamente para dar um fio condutor à minha série de fotografias sobre monumentos, templos e lugares sagrados, que eu venho fotografando desde 2004. Portanto, 17 anos eu dedico e consagro a minha vida a isso. Todo o dinheiro que eu ganhei como designer, como jornalista, como fotojornalista, fotógrafa, eu viajei. Desde muito cedo eu pensava, olha, quando eu crescer, eu não vou casar e nem ter filhos, mas eu vou viajar muito. Então, é interessante essas coisas de quando a gente é criança, né? Isso vai se materializando, né? O universo divino ele vai preparando as condições para que aquilo aconteça se realmente é de coração e se aquilo está de acordo com a sua missão no mundo, né? Com o seu Dharma. Bom, enfim, eu sei que foi dando certo. Cheguei até aqui e, bom, aos 44 anos, né? Ou seja, 44, eu falei quase aos 45, que a gente fez uma mudança. Somos praticamente. Você está com que idade hoje, Kênia? Vou falar já já. Vai falar já já, né? Vai falar já já. Até porque você vai passar pelos 44, né? Exato. Bom, então, eu resolvi, então, aos 44, estudar, abrir a minha caixinha de sonhos, né? Eu sempre digo isso, a gente vai acumulando uma caixinha de sonhos e vai colocando vários, e o tempo vai passando, e, de repente, aquela caixinha está cheia. Então, a minha caixinha estava assim, não estava muito cheia, não, mas estava... tinha alguns. E eu resolvi tirar aquele que eu esperava mais de 30 anos, que era estudar arqueologia. Bom, então assim fui, desembarquei. Bom, eu fui com pouquíssimo dinheiro, fui com dinheiro suficiente para pagar um curso de francês, e tinha o dinheiro da passagem, o dinheiro do aluguel, e tinha 5 euros para passar o dia. Ou eu pegava transporte, ou eu comia. Enfim, então, foi no inverno, e eu pegava bicicleta, então tem os Vélib, né, em Paris, e até o curso de francês, e deu tudo certo. Foi muito difícil, eu não vou entrar nos detalhes dessa história, né? Mas deu certo, fiz 6 meses de francês, né? Porque quando eu cheguei em Paris, eu sabia falar bonjour, mon amour e croissant. Então, depois desses 6 meses, então foram muito intensos, eu fui assim com muita objetividade, não foi uma aventura, eu estava muito certa do que eu queria fazer e fui com as ferramentas corretas, as ferramentas filosóficas, né, de vontade e de perseverança, enfim, tudo aquilo que eu aprendi com os meus mestres e meus professores da Nova Acrópole. Bom, então desembarquei, fiz esses 6 meses de francês e consegui entrar na Sorbonne, me formei em História da Arte e Arqueologia. E, com o passar dos anos, nesses 3 anos que eu estudei na Sorbonne, eu fui marcando nos mapas todos aqueles locais muito interessantes da arqueologia e da história da arte, que comungam, né, que tem a ver com a minha busca pelo sagrado. Então, se eu abro esse mapa hoje no Google, eu tenho, sei lá, 400 lugares. Então, eu olhei para ele um dia, depois que eu me formei, pensando, nossa, eu nunca vou conseguir ir a todos esses lugares nessa vida. Mas se eu for a 40, eu já me dou por feliz. Como eu poderia ir a 40 lugares, né? O euro, né, nesse valor, e eu tenho poucos recursos que me chegam no Brasil quando eu converto para euro. São módicos. Imagino. Bom, eu pensei, como eu posso ir? Tem aqueles carros que a gente pode dormir dentro. Como chama aquilo mesmo? E comecei a procurar na internet. E vi que aqui em Portugal se chamava autocaravana. Em francês é camping car e em inglês é motorhome, né? É uma casa-carro. E comecei a pesquisar, entrei em grupos do Facebook para saber como que era aquilo, mas dorme? Tem banheiro? É frio? Como que é? Tem pia? Tem água? Como que põe água? E comecei a pesquisar. E fui vendo que aquilo ali era ideal para mim, né? Eu não precisava de um carro nem de uma casa, mas de uma locomoção, não é? E
pedi uma dormida. E eu falei, olha, esse motorhome é a solução para mim. Quer saber? Eu acho que é por aí. E aí, o que eu fiz? Muito pragmaticamente, entrei numa autoescola em Portugal. Por quê? Para ter uma carteira europeia, válida por 15 anos, e para reaprender a dirigir. Não é? A gente vai criando muitos vícios, não é? Na direção, à medida que o tempo vai passando, a gente vai achando que sabe muito, né? Vai cometendo até algumas imprudências. Mas, enfim, eu achei por bem tirar uma nova carta de condução, mesmo porque a minha já estava vencida no Brasil. Falei, olha, então, tem um provérbio grego que move sempre as minhas, vamos dizer, as minhas iniciativas, que diz o seguinte: começar já é metade de toda ação. Vou repetir. Começar já é metade de toda ação. Então, com base nisso, isso me dá coragem, me dá forças para começar algo novo. Então, o fato de eu ter entrado numa escola de condução foi a metade da ação. Eu já estava dentro da viagem. Bom, então eu comecei a pesquisar a questão da autocaravana, porque só assim eu poderia continuar, né, buscando o sagrado dentro e fora de mim, né, através das fotografias. Bom, nesse momento eu estava fazendo um mestrado em arqueologia pré-histórica e arte rupestre, numa cidade chamada Tomar, a cidade oficial dos Templários em Portugal, uma cidade belíssima. E a minha pesquisa foi sobre rochas gravadas, petroglifos, né? Aliás, fotografias históricas do século passado que registram esses petróglifos na Galiza, que é uma região muito celta, né, no norte de Portugal, mas pertence à Espanha. Então, eu cheguei lá para passar 3 meses, 4 dias, 5 dias depois, aconteceu a questão da pandemia, as fronteiras foram encerradas. Então, os 3 meses que eu fui para morar lá, graças a uma bolsa Erasmus Mundus, eles se transformaram em 11 meses. Eles se transformaram em 11 meses de pesquisa. Concluí a pesquisa, voltei para Portugal para a defesa. E com essa questão da pandemia, não é, Patrick? Eu acho que mexeu com todos, chacoalhou todos, né? E provocou muitas reflexões. E, de repente, eu esqueci até do meu propósito, de comprar um motorhome, de continuar uma arqueologia de sagrado. Eu vim para a Europa há 7 anos para concluir a arqueologia e continuar o meu projeto. E, de repente, eu queria voltar para o Brasil, me deu alguma coisa, sabe? Falei, eu vou voltar para o Brasil assim que eu defender a minha tese. Mesmo porque eu tenho uma pequena terra numa ecovila, então eu queria morar sempre nesse lado junto à natureza. Peraí, Gaia, por favor. E tem a Gaia também. Que, aliás, minha guardiã. Gaia Odin é o nome dela, é um nome mitológico, grego e nórdico. Gaia. Bom, então, eu até me perdi. Sim, então me deu essa confusão de querer voltar para o Brasil, e aí eu pensei, mas, gente, por que eu estou querendo tanto voltar para o Brasil? Se agora é que eu tenho todas as condições para prosseguir os meus planos. E, veja só, quando eu tinha 48 anos, eu abri um arquivo no meu computador, uma pastinha chamada assim, ó, Projeto dos 50 anos. Ah, captei, já estou captando aí. Projeto dos 50 anos. Então, tinha lá só autocaravanas, motorhome, modelos e tudo mais. Eu pesquisei até van, né? Aquela berlingo, cangu, aqueles carros pequenos. Se eu não tivesse dinheiro suficiente, eu ia comprar um carrinho desse, ia projetar uma cama, enfim. Já estava tudo em mente. Ou era um ou era outro. Não tinha escapatória. Bom, então, eu tinha essa pastinha Projeto 50 anos. Bom, então, isso foi agora em fevereiro, eu defendi a tese, e comecei a pensar, meu Deus, será que eu realmente faço isso? Nesse momento que o euro está tão caro, esse momento de pandemia, mas aí o outro lado, o lado luminoso, falou, filha, olha, você está do outro lado do Atlântico, você tem a permissão para ficar na Europa, você tirou a sua carteira, válida por 15 anos, você tem o seu cachorro, Gaia, que é a sua guardiã, você tem a vontade da alma e a vontade do espírito. E o dinheiro, que é em relação a uma parte da herança que meu pai deixou para mim. Falei, olha, por que não? É agora, não tem outro jeito. E aí, então,
pensamento ele começou a girar em torno de qual veículo comprar. Como seria? Eu comprava um veículo pequeno, me adaptava, comprava uma autocaravana, enfim. Então, em certa altura, eu fui levar, a pedido da minha amiga Delfina Fernanda, que mora em Paris, e ela tem uma mãe que está numa casa de repouso aqui em Portugal, e pediu que levasse uma encomenda. Então, eu peguei meu carrinho, eu tinha um carrinho ano 2000, um carrinho antigo, peguei meu carrinho e fui levar as encomendas na casa de repouso para a senhora. E eu pensava, pensando, né? Porque meu pai gostava muito de dirigir. Certa vez eu perguntei para ele, pai, qual é a coisa que você mais gosta na vida? Ele falou, minha filha, dirigir. Ele era mineiro, falou desse jeito, eu não esqueço, eu ouço a voz dele. Então, eu no meu carrinho lá, numa estradinha de Portugal, pensando, pai, se você pudesse comunicar comigo agora, o que você me diria? Você diria que era para eu fazer isso ou não? Porque, afinal de contas, esse dinheiro tem a ver com a sua herança. Se você tivesse aqui vivo e tivesse me dando esse dinheiro, o que você faria, minha filha? Meu pai. Parece que assim, eu ouvi a voz dele falando assim, uai, minha filha, compra. Mas, no exato momento, quando eu perguntei isso, e parece que, não sei se é um misto de imaginação, de realidade, mas no momento que eu ouvi essa voz na minha cabeça, eu dei de cara com uma loja, eu tinha que virar na esquina, o GPS sinalizava, e tinha uma autocaravana nessa loja de carros. Era só de carros e tinha uma única autocaravana. Falei, nossa, vou parar aqui agora. Parei o carro, deixei a Gaia lá dentro e fui lá dentro. Moça, será que eu posso ver esse veículo? Era a primeira vez que eu entrava dentro de uma autocaravana. Patrick, na hora que eu entrei, abri a porta, eu falei assim, não, nasci para isso. É isso. É uma história que arrepia, né? É impressionante, né? É impressionante o universo conversando com você.